Gravando. This call is now being recorded. Então, vamos começar a entrevista. Então, primeiramente, antes de tudo, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo. Então, nós vamos começar a entrevista. Primeiro, eu gostaria que o senhor Rodinei se apresentasse. Bom, olá pessoal, me chamo Rodinei, conhecido no mundo da capoeira como Rod Donatello, faço parte do Grupo Capoeira Brasil, né, na supervisão do comando Tio Ted de Sobral, Ceará, na linhagem do mestre aperreado, logo em seguida, mestre do Ceará. Então, essa foi uma breve introdução ao senhor Rodinei Donatello. Então, eu vou começar um pouco falando agora das perguntas que eu vou direcionar a ele. Eu queria primeiro saber do senhor... Pode chamar de Donatello? Pode chamar de Donatello, não tem problema. Então, eu queria primeiro saber quanto tempo você trabalha com deficientes auditivos dentro da capoeira? Há quanto tempo? Bom, eu estou exercendo esse trabalho há mais ou menos quase 2 anos, certo? Diretamente quase 2 anos, dando aula para a comunidade surda, numa ONG chamada Cefas, o qual eu exerço esse trabalho. Mas indiretamente eu tenho quase 6 anos, né, que faço parte da comunidade surda, onde eu interajo com eles. Diretamente com o trabalho de inclusão dentro da capoeira, a gente está aproximadamente 2 anos. Entendo. Realmente é um trabalho, já tem algum tempo, né? 2 anos. Sim. A gente já está aí com esse trabalho já há mais ou menos 2 anos. E no começo deve ter sido o mais difícil, né? No começo, você poderia dizer qual foi uma dessas maiores dificuldades? Foi bem interessante, sabe? A minha esposa, ela é intérprete, certo? Ela trabalha dentro da comunidade surda, precisamente num colégio. E por conta dela, a gente tem um ciclo de amizade muito massa, tá entendendo? Em questão da comunidade. Nessa pegada, eu fui desafiada a dar aula, né? Eu fui desafiada a dar aula, né? Para os meninos surdos, o qual nunca tiveram, né, uma formação de capoeira, nunca tinha ouvido falar, né? E nem sabia como era. Foi eu desafiado e eu aceitei, né? E foi difícil, mas foi bem interessante. Pelos motivos de a musicalidade não fazer parte, né, sonora deles, mas eles, como visualizador, como bom, eles veem muito bem, né, eles aguçam essa parte. Os outros sentidos, né? Exatamente, eles conseguiram interagir bem demais, tá entendendo? A dificuldade que eu tive foi só mesmo na sinalização, que é algo bem comum hoje de se tratar, né? Hoje a gente temos curso básico de Libras, intermediário, a gente já tem a faculdade de Letras Libras, né, que aqui Pro também disponibiliza, e assim vai. Entendo. No caso, deve ter sido mais difícil alguns anos atrás, que não tinha um incentivo tão grande a essas pessoas com deficiências, no caso. Corretamente. Bem lá atrás a gente não tinha essa inclusão dentro do mundo da comunidade por não saber se comunicar com eles. A dificuldade no caso dos sinais também para aprender, não é poder se comunicar. Exatamente, era muito restrito, certo? Era muito restrito essa parte de Libras, né? Até para o surdo. Né? Há um tempo atrás isso não era tão fluente para eles, né? Hoje é que está tendo uma visibilidade bem maior. Entendo. Eu queria saber quais os benefícios que você acha que a prática dessa capoeira dá para essas crianças deficientes. Tipo, o que permite elas, o que elas ganham de benefícios realizando? Pronto, Cláudio. O fundamental, o mais importante dessa prática, sem sombra de dúvida e sem nenhum medo de falar, que é a inclusão deles. Certo? Essa parte de tirar eles do mundo, né, que eles vivem, entre aspas, e colocar no nosso. Só que é o contrário. Né? Por incrível que pareça, essa parte de inclusão ela é bem interessante, que não é tirar uma pessoa do mundo que ela vive e trazer para o nosso. É nós, ouvinte, né,
entender que eles precisam fazer parte e a gente ir até eles e colocar o desafio para eles. O que é que eles ganham com isso? O surdo, ele supostamente ele era taxado como né, doente mental, tá entendendo? Então, Entendo. isso é errado. Isso é errado. Todos eles são capazes de fazer qualquer exercício, certo? Sim. Depende deles gostar sim ou não. São muito exigentes, isso eu sei, mas são as pessoas muito disciplinadas. Se eles querem, eles querem. O que a capoeira tem feito com eles? Toda criança, né, seja ela surda ou ouvinte, ela é imperativa, né, supostamente danada. Energia para gastar. Gosta muito de correr, não tem disciplina. Então a capoeira tem trazido isso para eles, para o surdo, certo? Disciplina, coordenação motora, né? Vários adjetivos massa que eu posso contar aqui o dia todinho para vocês. Mas um deles é a coordenação motora, né? A disciplina, o respeito. Eu tenho relatos, né, de uma família que tem seu filho treinando capoeira junto comigo, a mãe de um aluno meu, fala que o filho dela melhorou 100%, né? Se eu não estiver exagerando, ela, segundo as palavras dela, 100% no quesito de tranquilo, de ter a hora certa para isso, a hora certa para aquilo. A coordenação motora dele melhorou 100%, que era desajeitado, caiu, esse tipo de coisa. Entendo. Agora eu vou me fazer só mais uma pergunta, aí depois que eu realizá-la, será a vez da Kedma. Ok. Eu queria saber, já que você já tem 2 anos, deve ter aprendido muito, já que professores não apenas ensinam, mas também aprendem com os alunos. Aí, no caso, eu queria saber o que você aprendeu nesses 2 anos ensinando pessoas deficientes auditivos. Foi uma pergunta muito massa. Deixa eu te falar. Nesse meio tempo de 2 anos com os meninos do Cefas, com a comunidade, eu aprendi demais. Primeiro, o básico, que eu aprendi a comunicação com eles, né? Que é a Libras, né? A segunda língua brasileira, né, que é muito ótimo. A segunda coisa que, pessoalmente, eu vejo é que nós temos um certo preconceito, certo? Em tudo aquilo que vamos fazer, achamos que fazemos correto e as outras pessoas, né, por ela não ter, por elas ter uma deficiência, achamos que elas não vão conseguir, né? Então, o que eu trouxe para a vida é que todos nós somos capazes, né, de fazer o que quisermos, né? Dentro dos nossos limites, né, da nossa limitação, né, humana, né, a gente está sujeito a tudo. Então, o que eu mais aprendi é que todos têm o direito da inclusão, certo? Seja ele deficiente físico, auditivo, visual, né? Tá entendendo? A inclusão é o básico de tudo. Todos são igualmente capazes, não é, no caso? Exatamente. Depende da motivação que cada um tiver. Pronto, Entendo. exatamente. Depende muito da motivação. Tudo bem. Bom. Agora você pode continuar, Kedma. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rodinei. Tudo bom? Boa tarde. A primeira pergunta é o que levou ensinar as pessoas deficientes auditivas e na capoeira. Que levou você Tem como você repetir, porque tá falhando. Cortou um pouquinho. O que levou você a ser voluntário na capoeira, ensinar as pessoas deficientes auditivas na capoeira? Pronto, como eu falei no início, né? A minha esposa ela é intérprete, a gente já tem uma ligação com a comunidade surda, só que eu não exercia nenhum trabalho, certo? Por conta disso, tendo uma professora do Cefas, que o nome dela é Josi, né, o qual ela também é intérprete, né? E uma das líderes, né, da comunidade surda, uma das lideranças que tem lutado pelas melhorias, né, do surdo dentro de Sobral, né? Ela me convidou a dar aula de capoeira, né, nessa ONG, né, voluntariamente. Eu aceitei,
de prontidão, aceitei. Acho desafio muito top, né? E um desafio que em Sobral não tem ainda, né? Não tinha, na verdade, que hoje tem, que é nós, né? Fazendo esse trabalho. E eu achei bem interessante porque é algo surreal. Muitas pessoas às vezes me perguntam como é que o surdo vai jogar capoeira se ele não escuta? Não escuta, né? Se ele não É escuta, voltado se ele não escuta a batida do... qualidade. Exatamente, se ele não escuta a batida do birimbau, o som do atabaque, né? A batida do pandeiro. E eu achei isso bem interessante e fui lá. Fui conhecer esse trabalho. E eu tô gostando e eu tô botando para frente. Entendo. E já falou, né, um pouco da sua experiência, a sua primeira vez, Sim. como foi? O primeiro dia que eu cheguei foi bem interessante, né? Os meninos, como eles são bem elétricos, né? Sim. A gente tem criança lá de toda a idade, certo? De 6 anos até 17, adultos, né? Sim. Os adultos de primeira mão treinaram, gostaram, mas como eu sempre falo, todo mundo tem um dom, né? Uhum. E alguns acham que o dom não é da capoeira. Já a meninada achou aquilo bem interessante, né? E eu para conseguir dominar eles, eu tive que colocar, né? Um pouco de conhecimento de educação física, que é o curso. Eu faço faculdade no INTA, né, de educação física, e eu tive que introduzir a educação física dentro da capoeira exatamente para interagir com eles, sendo que não tinha ainda nada de capoeira, né, no primeiro momento. Entendo. Mas aí, Entendeu? como funciona assim a comunicação deles com você? No início foi praticamente mímica, né? A gente tentava se comunicar em Libras, mas na verdade não era Libras, né? Era mímica, né? Hoje já é bem diferente. Hoje a gente sinaliza realmente, né? A gente tem um curso básico de Libras, um intermediário, né? A gente já tem um certo vínculo entre eles e eu, então a gente consegue sinalizar, né, dentro da Libras, né, o que a gente quer dizer, falar e ouvir. Né? Hoje é bem mais fácil. Entendi. E aí, como você motiva eles a praticar capoeira, a musicalidade, assim, tipo, ensinar eles a tocar, né? Que meio que difícil, né? Como você. Então, é complicado e não é complicado, porque assim, a capoeira, ela, você sabe como a Kedman treina capoeira também, sabe que a capoeira ela é algo de dentro para fora, né? Sim, É algo que quando você uma roda de capoeira, mesmo que você não esteja ouvindo, mas vê ela se movimentando com aquele motejo, né? Com aquele jogo, você consegue escutar, né? Ter aquela energia. E o sim, surdo, ele não é diferente, né? O surdo, ele é deficiente auditivo, né? Mas ele tem uma visão muito aguçada, consegue sentir a energia de longe, sem falar que o surdo, né? Ele, sim, são poucos os surdos que conseguem sentir um pouco do batimento. Vou te dar um exemplo. Você está andando no seu carro e você liga a seta, você sim, consegue imaginar psicologicamente aquele tut, 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 tut. sim. Assim é o surdo. Eles conseguem sentir essa sensação sonora. Né? Então, eles não têm tanta dificuldade, né? Sim, De pegar, porque eles pegam o ritmo olhando e na pulsação. entendi. E o que você diz a respeito mais desse oportunidade desses públicos? Olha, nós, né, como ouvinte, como perfeitos, né, damos, falamos, enxergamos, ouvimos, sentimos, né, temos os 5 paladares, aí, os 5 sentidos, né, a gente supostamente achamos perfeito, né, mas precisamos entender que eles também, né, têm sua vez, têm seu mundo e precisam de respeito, tá entendendo? Acima de tudo, precisamos respeitar o próximo,
com a sua deficiência, né? A sua Sim. deficiência, seja ela auditiva, visual, física, nós, como supostamente perfeito, entre aspas, precisamos dar vez, né, esse público, né, tanto dentro do esporte, como no trabalho, como na faculdade, em todas as áreas, eles são capazes. Isso eu acredito firmemente. Bom, por hoje é só as perguntinhas. Lauber, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, só queria falar, né, tipo, como eu tinha já abordado antes, deficiência não é algo tipo de a pessoa ser inferior. Significa apenas mais uma porta que ela deve abrir para continuar na sua caminhada, no caso. Com certeza. Só queria falar isso. E, sim, no momento, por hoje é só. Não perca no próximo Conexão Repórter. Eu quis dizer isso. Show de Agradeço bola. a participação. Obrigado, Anatel, por ter participado, ter doado um pouco do seu tempo para nós. Tamo junto, amigo. Obrigado. Deixa eu só terminar um pouquinho. Sim. Desde mão fica o convite, né, para vocês dois ou mais amigos fazer uma aula experimental, né, uma aula de capoeira com sinalização, certo? Uma capoeira com libras, né, lá na Praça do Patrocínio, dia de quarta-feira e sexta-feira, né, à noite, sexta e quarta-feira, às 19 horas, certo? A gente está lá, o convite está feito, né, a toda a turma, né, a conhecer nosso trabalho de perto e visualizar, né? Na quarta-feira e na sexta, a gente só tem um aluno surdo, né, que ele é acompanhado pelo próprio pai, que também treina com nós, certo? Ele treina comigo, né? O pai dele e o filho são meus alunos, né? O Paulo treina lá na praça, mas a gente não voltou ainda para o Cefras por conta dessa pandemia, né? Essa pandemia que tem assolado esse planeta e deixado a gente quase incomunicável, mas graças a Deus está existindo aí as redes sociais, né, essa comunicação que a gente está tendo. Ajudaram muito. Tem ajudado bastante. Mas no possível, né, o convite está feito, ir lá participar de uma aula com a gente, certo? Sim. Sintam à vontade. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Muito obrigado. Até mais. Até. Até.